para que ela não fosse aquele modelo negativo que fez você ter medo de empreender? Coragem de dizer não. Bom, vamos iniciar aqui um bate-papo de excelência com a Ná Viviene. Estarei também aqui trocando ideia com vocês, com a Ná, e vamos fazer bastante vezes isso. O que você acha, Ná? Esse é o primeiro episódio de muitos que vão vir. Acho que essa é a ideia da gente poder compartilhar com vocês aquilo que nós estamos aprendendo, aplicando e desenvolvendo. E é um maravilhoso. Eu costumo dizer para ela que quando a gente para conversar, é impressionante o quanto de conteúdo que sai, mas a gente esquece até de anotar, porque acho que seria vários vídeos conversando sobre isso. Acho que ia ajudar muitas pessoas. A minha mãe costuma dizer que não sabe como a gente acha tanto assunto, porque a gente não para de conversar. Eu lembro quando a gente namorava, que ela falava, vocês vão dormir não? Era 2, 3, e a gente... Quanto assunto, né? E o tempo passa e a gente tem cada vez mais assunto. Então, falando em assunto, vamos começar o assunto de hoje. E o assunto de hoje que a gente vai conversar com vocês é... sobre coragem. Você tem coragem? O assunto coragem é bem interessante. Quando a gente pensa em mentalidade, falar coragem é uma palavra muito simples, mas a coragem é um princípio do desenvolvimento para você vencer na vida, mas poucos têm. O que você acha sobre isso? Eu acho que todo mundo tem algum nível de coragem, porque ela é um desafio. Passar por algumas situações e vencer a sua própria falta de vontade. Para você fazer isso, você tem que ter coragem de enfrentar os seus próprios desejos, ou falta deles. Isso é real. E quem não sabe, tudo que você tem sobre emoção, a emoção é bem interessante, porque a emoção é uma vibração que você tem. Eu estava estudando num livro muito interessante da autora Elaine Uviris, e ela fala que ela fez um curso, e agora ela tem um curso dela que fala sobre física quântica. E nesse livro ela comenta que nós temos uma vibração, um sistema gravitacional de vibração que transita as nossas emoções. Então, dependendo de qual emoção você tem, você vai vibrar. Às vezes baixa, vibração baixa ou vibração alta. E uma coisa bem interessante que eu aprendi, e nesse estudo, eu esqueci de falar, ele é computado em hertz. Então, eles quantificam em hertz. Então, vibração X, eles colocaram lá todos os aparelhos, né, para fazer esse trabalho científico, para mensurar em hertz a força dessas vibrações. Eu achei interessante que o tema que a gente está falando hoje é a coragem. E a coragem é a vibração chave para você sair das vibrações negativas para as positivas. E é por isso que às vezes quando você está ao lado de outras pessoas e compartilha determinadas ideias e sempre tem aquele amigo que fala, vai lá, eu te ajudo, isso, aquilo. Ele está de alguma forma transferindo essa vibração que ele tem e você consegue usar isso a seu favor e realmente dar aquele passo de coragem. A pessoa, sim, ela transfere vibração para você. Na verdade, o mundo todo tem vibrações. E até é interessante que quando uma pessoa te incentiva, ela realmente está vibrando nessa energia que é a coragem, que é essa emoção de coragem. E muitas das vezes você pode ou não aceitar essa vibração para você. Porque aí vai depender também muito das suas crenças. A crença é uma coisa bem interessante porque você aprende ao decorrer da sua vida. Ok. Então, às vezes você tá com uma... Você já viu aquela coisa de você tá com uma amiga e aí você já aprendeu muitas coisas, você quer passar para ela, dar conselhos e ela não sai do lugar? Tipo aquela amiga que tá namorando e você vê que o cara não presta, você dá conselho, você tenta achar diversas formas para explicar para ela que não vai dar certo. Mas mesmo assim ela continua. Sim. Isso vai muito de crenças. Então, dependendo da crença que a pessoa tem, ela pode continuar na mesma vibração, mesmo você com uma boa vibração tentando passar para ela. Entendi. E falando nesse tema de vibração, nós vamos falar sobre a coragem de empreender. Eu tenho um relato bem interessante na minha história, impulsionado a empreender. Beleza.
Até aí tudo bem. Mas, em um certo tempo, eu empreendi com a minha esposa. Você conhece minha esposa, a Iná Viviane? Conheço, ela é uma Isso. gente bonita. Então, cutuquei ela até a gente realmente empreender. E ela tinha um outro perfil, claro. Mas eu percebi que quando a gente terminou esse empreendimento, que foi logo quando bateu a pandemia, um pouco antes, a gente vendeu, ufa, saímos da empresa a tempo. E eu tenho até um relato interessante, porque eu senti uma coisa de Deus falando para mim, vende, vende. Eu, não vou vender, como assim vende, vende? Aí eu falei para minha ilustre, você lembra disso? Lembro, foi bem difícil. Como assim a gente vai vender a loja? E foi isso Agora mesmo. que tá dando certo. E foi isso mesmo. E eu falei para você que era para vender e depois de um tempo ela também sentiu essa vibração, nós vendemos. Enfim, mas o que me chamou muita atenção e eu acho que bate bem com o que você falou, foi que depois que aconteceu isso, nós vendemos a empresa, ou seja, era um sonho, esse sonho foi desfeito, a gente vendeu, mas a gente angariou algumas dívidas. E nessa nossa história, eu falo minha história, mas é a nossa história, essas dívidas que é normal uma empresa angariar, porque são as dívidas de investimento na loja, reforma, produtos, e nós sabemos que a empresa precisa de crédito. Ou eu estou certo? Não, tá corretíssimo. Para uma empresa poder sobreviver, ela precisa de dívidas. As dívidas, ao contrário da pessoa física dentro da empresa, são boas desde que bem administradas. Isso. E aí, ficou essas dívidas, a gente se enrolou depois porque começou a querer investir nos investimentos alavancados que a gente achava que sabia, mas não sabia nada. E eu percebi uma coisa, que dali para frente eu fiquei com medo de empreender. E olha que interessante, a Iná é extremamente segura, é uma pessoa que tem os 4 pés no chão, justamente, 4 pés no chão. E eu acho que não é errado, ela é bem calculista. Mas aquela gana que eu tinha de empreender, ela ficou abafada. E foi por uma crença que foi criada naquele momento, que foi uma crença de medo. Eu comecei a ter medo de empreender. E antes disso, eu também estava já com uma sequela, porque eu fui um empresário também, dono de uma academia, e eu tive 2 sócios. E esses sócios quase me levaram à loucura. E no momento eu conheci a Inayá e ela falou para mim, ou você sai disso aí, ou você vai ter algum treco. E eu acabei saindo, e foi uma coisa que me deixou realmente frustrado. E nessa frustração, na época, eu não entendia que ela tem que ser transformada em oportunidade. Eu fiquei com medo. Você lembra que você falava, não, você tem que voltar a ter essa gana de empreender. E ela não gostava dessa frase empreendimento muito. Mas eu não, acho que deixa pra lá, não quero mais saber de empreender, não. Mas isso já vem no meu sangue. E entra nessa coisa de crença, do medo que vira uma crença limitante, tipo o medo de empreender. Agora vai dar errado de novo. Se eu fizer outro empreendimento, vai dar errado. E o que você acha disso? Acho que primeiro você tem que ter a coragem de reconhecer que você está com medo. Muitas pessoas, eu acho que nós, em algum nível, por medo de sofrer, né? Tem aquela frase, gato escaldado tem medo de água fria. A gente deixa quieto, a gente não vai buscar o conhecimento necessário para tomar um passo numa direção diferente daquela que a gente errou, enfim. Então, você ter a coragem para enfrentar esse medo já é um passo super importante. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai não só tendo as nossas próprias experiências, mas a experiência de outros. Eu, um dia, muito jovem, pedi para minha mãe lá comprar miçanga para me vender miçanga na porta de casa. Então, eu já tinha alguma visão de empreendedorismo. Mas, por ver ao longo dos anos, depois disso, pessoas próximas de mim tendo dificuldade por ter algum tipo de empreendimento, eu falei que eu não queria aquilo para mim. Olha que interessante. A gente pegando esse gancho, ela quando era pequena assim, né? Tinha 7 anos. 7 anos, pequena. E você tinha já essa coisa que nem a nossa filha, né? Nossa filha já quer empreender, quer editar os nossos vídeos, quer fazer e acontecer. E depois você
aprendeu com uma experiência que não foi tua, e isso acontece muito. As pessoas pensam que você aprende com os seus erros, ou se frustra ou tem medo, mas muitas das vezes você cria crenças pelos erros de outras pessoas. E você falando sobre isso, eu vou te fazer um desafio. Por que esse modelo que você viu, que foi sua madrinha, que não estava dando certo, ela, o que que ela era? Qual era a profissão? Contadora. Então ela tinha uma empresa de contabilidade e você viu ela sofrendo muito, você me disse, né? Ou seja, não tinha tempo para nada e tudo mais. Você, na sua visão hoje de especialista em abertura de empresas, especialista em organização das empresas, como a gente trabalha dando mentoria para empreendedores, o que você acha que faltou para sua tia? Madrinha. Sua madrinha, desculpa. A sua madrinha, para que ela não fosse aquele modelo negativo que fez você ter medo de empreender. Coragem de dizer não.